Fala pessoal, tô aqui de volta com o grandíssimo Jorge do História com Jorge, o nosso segunda colaboração depois daquele longo trabalho com... Épico trabalho de dissecando o Gladiador cinematograficamente e historicamente. E como ele também é um grande conhecedor do mundo do rock e músico, como vocês podem ver aqui atrás, eu trouxe ele aqui pra gente falar um pouco de Bohemian Rhapsody, porque eu preciso desabafar, Jorge. Eu tô numa relação abusiva com foco e com esse filme. Porque eu amo esse filme, mas ele não me merece. Ele não merece esse amor todo que eu tenho por ele. Ele não é bom, mas é Queen. E a gente tem que dar uma colher de chá, velho. Tem, tipo, não tem como eu não gostar, saca? Ele termina com 15 minutos recriando Live Aid, que é um show fantástico, emenda com Don't Stop Me Now nos créditos. Não tem como você não sair do cinema atingindo o Nirvana. Falando de outra banda aqui. Falando de uma banda que é muito menos melhor do que o Queen. Verdade. Eu tenho ressalvas sérias com o Nirvana. Aliás, vamos começar o tiroteio? Então, eu queria falar publicamente, tá? Publicamente, vamos lá. For the record. For the record. Então, podem citar, abre as aspas aí. De todas as bandas grunge, da cena do grunge, o Nirvana é a menos legal delas. Viuvinhas do Kurt Cobain me matem nos comentários, eu não tô nem aí. Por quê? O Soundgarden... Você sabe que vai ter comentário falando... Você não gosta do Kurt Cobain, você tem nada de música. Tá esperando. Sim, tô esperando isso. O Soundgarden come o Nirvana, velho, no café da manhã. Ah, mas o Kurt Cobain é um compositor talentoso. Mas, velho, tipo, é o Chris Cornell. Cala a boca aí, sacou? Outro lance, velho, o Quinta Hill, que é o outro guitarrista do Soundgarden, com as afinações estranhíssimas, com os solos e umas texturas que o Nirvana nunca podia sonhar. Do outro lado, a gente ainda tinha o Pearl Jam, que tá longe de ser minha banda preferida, mas eu tenho que respeitar os caras pelo marco que o disco 10 é na história do rock. E o Alice in Chains, velho, pelo amor de Deus, sacou? O que é o Alice in Chains diante do Nirvana? Agora, sim, o Nirvana tem o frontman bonitinho, tem o apoio da Geffen, da Rolling Stone, de um círculo midiático gigantesco, mas sim, o Nirvana é a banda piorzinha da onda grunge. Voltando para a pauta, agora que eu desabafei, vai. Vixe. Pra já começar dando um gás no Hashtag treta. Enfim. Eu não aguentei, foi mal. O que eu tenho aqui de problema com o filme? Primeiro que ele acabou de ganhar o Oscar de melhor edição, que eu acho um absurdo. Tem cenas lá de edição amadora, de cortes de 1 segundo, 2 segundos, numa cena só. É ruim de assistir, isso não é agradável. E foi um filme que teve uma produção conturbada demais, com o diretor brigando com o elenco, o diretor envolto em polêmicas de assédio e abuso sexual. Tanto que se você vê todas as premiações que o Bohemian vem ganhando, ninguém fala o nome dele, ele não estava lá presente. Nessas brigas com o elenco, aparentemente eles são na mão com o Rami Malek, ele não ia pro trabalho, ele não aparecia, e chegou um momento lá que, depois de várias brigas, ele ficou 3 dias sem aparecer, a produtora falou: segue tua vida, porque a gente precisa terminar esse filme. Contrataram o Dexter Fletcher para terminar o filme, faltando uns 20-30% de filmagem, e com certeza cuidou da pós-produção também. O Dexter Fletcher não está acreditado no filme por regras do Sindicato de Diretores dos Estados Unidos, o crédito é do Bryan Singer, mas foi ele que terminou esse filme, e ele vai dirigir a biografia do Elton John, que sai agora em 2019, que chama Rocketman, que pelo trailer me empolgou, espero que saia um bom filme. Tendo isso em mente, o filme não parece desconexo, o que é uma surpresa, tendo essa troca de diretor no meio, essa coisa, o filme não parece de duas pessoas diferentes, ao contrário de outros que a gente conhece, tipo Liga da Justiça. Desculpa, Zack Snyder, eu sei. Eu entendo o motivo que você saiu do filme, mas dá pra ver muito claro, distintamente quem meteu a mão em quem. Aqui não, o filme até saiu coeso, mas é mediano, sabe? Tudo no filme é mediano. O que é realmente fantástico no filme são as músicas do Queen, então o mérito é do Queen, não do filme em si. Mas antes de eu sair detonando aqui, vamos falar de coisa que eu gostei, que é o Rami Malek como Freddie Mercury. É um Oscar que não acho ele ter ganho. Teve um trabalho de pesquisa, de dedicação a aprender o que ele queria ali, que merece reconhecimento. E eu li entrevistas com ele dizendo que ele estava trabalhando com coreógrafos, até que ele percebeu que não era por aí o negócio. Ele teve que trabalhar com um técnico de movimento, que eu não sabia que existia. Mas porque viver o Freddie Mercury, um artista como Freddie Mercury, é muito mais do que apenas imitar a coreografia dele no palco. Ele não tinha coreografia no palco, né? Ele reagia ao momento. Mas é mais do que isso. Quando ele tá batendo papo, lidando com agentes, isso leva a outros trejeitos que ele tem que internalizar. Dá pra ver que foi um estudo muito minucioso, sei lá quanto tempo ele levou pra aprender isso, mas é uma dedicação admirável que dá resultado. Dá resultado. Tem vídeos na internet comparando o Live Aid
Aid do Bohemian Rhapsody com Live Aid real, e os movimentos são idênticos. E é mais do que só imitar pra parecer um cover glorificado. Mergulho, cara. É um mergulho muito profundo nisso. Ele não teve a chance, e aí eu vou começar a criticar, em mostrar muito o lado de emoção. E aí o meu maior problema com o filme é roteiro, é tudo muito raso nas motivações que levaram o Freddie Mercury a ser o grande artista, o gênio que ele era. Uma crítica que eu vi ao filme que eu não concordo é que o filme foca no Freddie Mercury e não foca na banda. Tudo bem. O filme nunca me enganou, nunca ficou desconexo nisso. Ficou bem claro que era o filme do Freddie. Do Fred, não do Queen, Exato. Então, falar, mas eu conheci pouco o Brian May, o Roger, o Deacon. Tudo bem. Não era foco aqui. Então, isso não é problema. Mas se era pra focar no Freddie, ficou raso. Porque ele apresenta vários conflitos que moldam uma pessoa, o que aconteceu com ele, como ele reagiu àquilo, como ele se adaptou àquilo, como ele superou ou não aquilo, leva a pessoa a ser o que ela se torna como adulta e como artista, como tudo. E isso acho que o filme ficou devendo. Ficou muito no falar e não no mostrar. Então a conexão com o ser humano Freddie Mercury ali pra mim ficou perdida. Mas eu não perguntei uma coisa muito importante aqui antes de mergulhar nessa história do roteiro que é mais incomoda. Você gostou do filme? Sim. Mas eu fui pro cinema a partir de outro ponto de vista, assim, considerando que um filme existe num determinado tempo, num determinado espaço, sabe? Ele é fruto de uma determinada sociedade, é um produto histórico e por aí vai. Eu me senti muito confortável com o filme, só veio me cair a ficha de problemas de roteiro muito depois que eu tinha assistido. Fiquei muito feliz com o resultado, com o uso das músicas, com uma série de coisas de palco, com roupas que quando eu via os caras no palco com determinada roupa, me vinha, isso é naquele show tal, isso é no DVD tal, assim. Então eu vi um cuidado da equipe de produção do filme muito grande, mas com relação a isso, você fala assim, mas algumas motivações, algumas coisas do Freddie Mercury, de como ele reagiu, de como foi, como não foi, como é que isso impactou na personalidade dele dentro e fora do palco tal, não tão claras. Talvez porque o Freddie Mercury tem acho que um privilégio e ao mesmo tempo uma maldição que algumas pessoas têm de... Cara, às vezes você chega num nível de estrelato que você é um nome que todo mundo conhece. Até a galera que não é do rock and roll sabe quem é o Freddie Mercury. Assim como a gente sabe quem é a Madonna, quem é o Pelé, quem é, sei lá, num degrau mais abaixo talvez o Bono Vox. Você sabe que você vai tomar hate por esse degrau mais abaixo, né? Já vou tomar uma porrada da galera fã do Nirvana e agora dos fãs do U2 também. Mas tudo bem, segue aí. Mas enfim, voltando ao ponto. Sim, eu gostei do filme e eu acho que na hora que você tá trabalhando uma pessoa do tamanho que é o Freddie Mercury, sabe? A estrela que é o Freddie Mercury, eu não sei se eu gastaria tempo de tela montando determinadas coisas ou colocando determinadas peças em cena pra fazer, porque eu acho que acaba ficando meio redundante. Tipo assim, o que é que ainda não foi dito sobre o Freddie Mercury? Mas quem conhece essas coisas é nós, vai par, que viveu um pouco mais da época do Queen ou o povo mais novo? Eu acho que os dois, cara, porque assim, eu vejo, especialmente agora, pós-filme, né? Eu sou professor, então, cara, você também, cara, aluno cantando, velho, música do Queen, direto. Ué, por isso que eu pergunto, porque eu mencionei o filme, eu falei sério, Freddie Mercury e meus alunos adolescentes ficaram... Mas mesmo antes, quando eu entrava em sala de aula com uma música do Queen pra gente fazer listening, pra fazer qualquer coisa, pra discutir o texto que estava ali, para analisar elisão e connected speech, para fazer qualquer coisa, tinha uma resposta bacana. Aquilo ali, muita gente sabia quem era o Queen. Mas sabia porque o Fred sabia que era o cantor Freddie Mercury do Queen, que tinha músicas boas? Ou sabia histórias mais fundas do Queen, como você estava me contando antes? Não. Sabia porque o Freddie Mercury é o astro pop, é igual o Michael Jackson. Então o filme tinha que encorpar a história desse artista. Saca? Do que mostrar o que todo mundo já sabe. Ele compôs tais músicas, ele teve AIDS, ele veio de uma família paquistanesa. Na verdade eles são parsis, mas enfim. Então aí já uma coisa que a gente pode ilustrar um dos problemas que eu tenho com o filme, que você mostra o Freddie, filho dessa família, e o pai bem mais conservador. Você vê que o pai desaprova o que ele está tentando fazer, o que ele está tentando se tornar, né? O artista que ele quer se tornar, mas só fica nisso. Não tem um conflito mais sério, e depois isso resolve porque eles se abraçam lá, se entendem. Esse tipo de coisa, você viver numa casa em que o seu pai discorda do que você faz, você sente aquela vontade de se tornar aquilo, de seguir esse caminho, isso afeta você como ser humano de uma maneira que te leva a tomar decisões, que vai criar alguns traumas, você vai talvez brigar com o pai ou fugir de casa, mas é tão superficial, até a hora naquele conto que ele mudou de nome. Você vê que o pai não gosta e fica por isso. Pra que mostrar esses conflitos se você não vai levar pra lugar nenhum? Fica raso. Como muitas coisas nesse filme são rasas. Esse conflito com o pai
é raso. E a relação dele com a Mary é outra que é rasa, porque o filme tenta mostrar ali que eles se apaixonam, aí ele se descobre homossexual e se separam porque não dá, né? E depois ele sente ciúmes quando vê ela com outro cara. E é isso. É pouco, tipo, pelo pouco que eu sei, eu não sou nenhum grande conhecedor da história do Queen, a importância da Mary na vida do Freddie foi gigantesca e pra sempre. Se gerasse um conflito ali dele querer estar com ela, mas não sentir atração física por ela, e isso levar ele a compor músicas, por exemplo, isso mostrava alguma coisa mais nesse ser humano. Mas é uma coisa que tá lá só pra mostrar, aconteceu assim. Não o que levou ele a fazer coisas, como ele se sentiu com aquilo. Ficou raso também. O jeito que as músicas, parece que as composições brotaram na cabeça de todo mundo lá, também é raso. Ele chega lá e fala, a gente tem que ser experimental. Tem montagem lá da estreia, experimentando com coisa, botando moeda na bateria. Fazendo isso aqui, e aí sai Bohemian Rhapsody. Legal, mas podia botar pelo menos uma coisinha da genialidade ali. Vamos fazer isso aqui de diferente pra usar na música. Porque é uma das maiores composições da história da humanidade. E eles inventaram coisas ali que não se fazia. E mostra pouco. Mostra ela só insistindo pro cara cantar mais Galileus. Sim, em que altura você quer. Né? Se ele chegou lá com essa composição praticamente pronta na cabeça, essa ideia já pronta, no filme parece que vamos experimentar e disso saiu Bohemian Rhapsody e lá ele começou a ter as ideias dele. Em vez dele chegar pronto, isso tira da genialidade dele. Mostra uma música legal, mostra cenas de gravações legais. As cenas de gravações são legais. Mas acho que é um desserviço pra genialidade que era o Mercury. Mas tem um outro ponto aí, que é o seguinte. Você pega Bohemian Rhapsody, você pega qualquer música, a gente sempre tem que olhar em que disco onde ela tá, em que posição da discografia aquilo ali tá. Foi o segundo filme, era o segundo disco dele, certo? Não, era o quarto. Porque teve o Queen 1, o Queen 2, o Sheer Heart Attack e depois o Night at the Opera. Tá, mas olha só, isso não é ruim pra roteiro. Não, mas é que tá. O lance é. O que a gente tá esperando do Bohemian Rhapsody? A cinebiografia ou o documentário? Pois é, sacou? Então por isso que isso não falha com cinebiografia. Se a gente tá esperando o documentário, velho, vamos assistir aquele VH1 Behind the Classics ou qualquer que é o nome do negócio lá. E eu sou daqueles bem chiitas, assim, pra mim tinha que ter um pra cada disco do Queen. E tinha que ter um pra cada disco do Pink Floyd e assim vai, porque senão... Essas bandas que experimentam tanto e gostam de fazer coisas diferentes em cada disco, dá vontade realmente de todo contar pra tudo. Quando eles chegam no Night at the Opera, a gente tem que lembrar que já tinham rolado, por exemplo, falou assim, mas de onde vem aquelas guitarras pesadas e de onde vem aquelas harmonias de guitarra uma por cima da outra e tal. Mas é o mesmo Brian May que já tinha escrito Keep Yourself Alive, que já tinha feito Stone Cold Crazy, Brighton Rock, sabe? Já tinha vindo outras músicas de guitarra extremamente pesadas e talvez seja por isso que a galera do heavy metal respeita o Brian May desse tanto como um grande fazedor de riffs, um grande solista e criador de texturas. Então, tem o lado das guitarras pesadas, beleza. Tem o lance do piano, cara, com Seven Seas of Rye, já tava lá um monte desse tipo de coisa. Aquelas harmonias de voz que você tá falando dos Galileus e tudo mais. Se eu não me engano é no Sheer Heart Attack, que é a segunda faixa é Killer Queen. Então já tem, sabe, harmonizando vozes. Então aquilo tudo passa, por exemplo, Bohemian Rhapsody passa por um processo, vamos dizer assim, de gestação ou de elaboração interno muito intenso e muito longo naqueles anos que a precedem. Então, quando eles chegam para gravar o disco, se eu não me engano, em 73, a gente tem que lembrar também que a gente está falando de um mundo pós-Pink Floyd, pós-Led Zeppelin, pós-Beatles, essas coisas todas já tinham rolado, o Dark Side of the Moon já existia, o Sgt. Pepper já existia, então, de certa forma, o arcabouço mental e musical da coisa já estava ali. Então o Fred vem e aí o mérito é dele, de formatar uma série de influências e uma série de coisas, sabe? Ir aparando as arestas, burilando, virar pra banda e falar assim, olha, eu tenho isso, vamos gravar essa maluquice aqui, porque em parte ela é o próximo passo lógico, vamos dizer assim, na nossa linha musical de pra onde estamos querendo levar a banda. Tem uma ceninha do filme que eu acho que mostra isso bem, eu acho que é o Brian que toca o solo de guitarra, e aí ele pergunta, tá, acabou o meu solo, e agora? Aí o Fred fala, não, mas agora é a parte da ópera. Aí ele, que parte da ópera? Tipo, o quê? Sabe, da onde você vê que ele disse, relaxa aí, agora é a parte da ópera, troca, vai o próximo pra cabine e vai seguindo. Então a gente tem ele como essa figura capitaneando o navio, vamos dizer assim, o que não significa que a banda também não experimentou. No próprio Night at the Opera, cara, você pega uma música tipo Prophet Song, que tem um solo de voz, velho, absurdo, 2-3 minutos, onde o Fred pega o microfone dele, pluga no pedal de eco de guitarra, e ele vai fazendo overdubs da voz dele em loop, com a própria voz ele vai construindo. É surreal.
Então tem um lance da experimentação que é bem típico dos anos 70, polissérgico, da contracultura, doidão, vamos procurar novas texturas, novos sons. Você junta isso com um moleque saído de uma faculdade de artes, todo mundo ali fazendo universidade, respirando aquela cena londrina dos bares e tudo mais, e um tipo de rock que era novo pra época. O Brian fala em um dos livros, ele fala assim, cara, o Fred Mercury era o maior fã de Jimi Hendrix que você podia imaginar. Então quando o Jimi estava em Londres, o Brian fala assim, teve uma vez que o Fred foi em 18 shows do Hendrix na sequência. Toda noite o cara tava lá num bar diferente, assistindo, viajando pelo país, seguindo o cara pra acompanhar, pra entender o que tava rolando na cabeça dele. E esse tipo de coisa, de alguma maneira, eu acho que ela transborda, sabe, nas próprias composições do Queen. Você vê papel, por exemplo, quando eles vão pro Japão, eles ganham uns questionários, comida favorita, cor dos olhos, altura, não sei o que, aquela coisa bem de personagem de videogame japonês, assim, tipo sanguíneo, sabe? A ficha do RPG. a ficha de cada um. E eles preenchem, cara, e quando você olha a ficha do Fred, tá lá, artista favorito, Jimi Hendrix. Na do Brian também. Filmes, Laranja Mecânica, que era recém-lançado. Na época. Então a gente tá vivendo essa era de experimentos, sabe, diversos, e o Fred coteja isso à maneira dele. E aí eu acho que Bohemian Rhapsody não podia nascer na mão de mais ninguém que não fosse aquele ali, cara. Não tinha como. Concordo. Tudo que você me contou são vislumbres da genialidade desse cara. De como esse cara era diferenciado para criar coisas, para brincar com coisas, criar música diferente, criar obras marcantes. E no filme que você nem falou, agora é ópera. Agora... Mas Galileu é só. E outras composições que aparecem ao longo do filme, falta sentir o gênio artístico da banda inteira como se, mas principalmente dele. Da banda inteira, como eu falei, o filme é sobre o Fred Mercury, então não mostrar por que o May era é perdoável. Mas é pouco. O filme todo é muito pouco. O Fred fala lá no momento, eu nasci pra ser artista, pra ser performer. E eu só sei disso porque ele me contou. Eu não quero que o filme me conte, eu tenho que mostrar, sabe? Nas cenas de palco, quando ele começa a cantar com o Queen, em barzinho... Desculpa, rapidinho, só pra não perder do performer. Tem um depoimento do Brian, eu acho que isso aparece no filme. Aí é que negócio. Eu sou suspeito por ser historiador e fã do Queen. E você já tem muito tempo, conhecimento prévio. Então, determinadas cenas que eu vi do filme, eu pensei, ele tá fazendo referência ao episódio X, ou à entrevista Y, então na minha cabeça, eu ia assistindo, sabe aquela coisa da trilha do diretor, assim, que vai comentando o filme? Sei. Então na minha cabeça tava rolando isso. Tem uma ceninha do Bohemian Rhapsody que mostra o Fred andando na rua, e ele tá com um casacão sei lá, de pele de algum bicho, whatever. Extravagante, com a calça e o sapato e tal. Então quando eu vi aquilo, cara, aquela cena, assim, me vem na cabeça o Brian falando, desde o dia que a gente conheceu o Fred, a gente já tinha certeza do que ele seria. Ele falava, eu nasci pra ser um rockstar, pra brilhar, pra fazer assim, pra fazer assim. Então ele era, entre aspas, um Zé Ninguém, estudante lá, universitário, não tava lançado ao estrelato, mas ele já se vestia, já agia e já tinha os trejeitos da grande estrela ou da grande diva que ele se tornaria. Ele já era a parte dos outros, ele já se destacava. Né? Então assim, tá rolando aquela parada talvez um pouco embrionária ainda, com a roupa, com não sei o que, mas já tá lá. Olha, e aí, eu podia estar no filme. Pois é, aí quando mostra ele passando, aí eu falo assim, sacou? Os dias iniciais do Queen e o Fred vestido diferentão. Pra mim já caiu a ficha, entendeu? E é uma ceninha de, sei lá, 2 segundos, 3 segundos, assim, o cara passa na rua e pra mim tem todo um contexto ali que... Tem, vamos dizer assim, um significado submerso ali que eu bati o olho e foi. Que cria a figura, que cria a pessoa pra você. No filme não tem isso, sabe? No filme não mostra que ele já queria se destacar desde o começo, que ele já tinha essa vontade de se expressar, de se soltar. As cenas de palco é só uma câmera mostrando a banda tocando. E é legal porque é o Queen tocando e o cara tá mandando bem, se mexendo com o Freddie Mercury lá e você tava... Mas o filme não mostra a emoção dele quando ele tá finalmente fazendo o que ele tanto gosta. É pouco. Nesse ano mesmo a gente teve indicado o melhor filme também, o Nasce uma Estrela, que mostra a carreira de uma artista e de um artista também. E as cenas de palco nesse filme fazem muito pra, que nem a palavra que eu pra encorpar o personagem, mostrar o que aquele momento representou pra cada um e que todos os momentos de palco futuro representam pra ele, sabe? As cenas de palco ajudam a narrar a jornada dessas pessoas nesse filme do Bohemian. Eu lembrei disso falando da cena de palco, eu lembrei do Whiplash. E eu acho que o Whiplash tem um pouco disso. Tem. De você ver o conflito dele com o professor, o esforço pessoal dele. Porque tem umas sacadas muito boas naquele filme. Às vezes ele filma a mão, cara. E você vê que a mão tá toda calejada, toda ralada. Tem uma que ele tem calo e aí e a edição sangra, bem feita, que ele tá lá treinando
suando, pingando, começa a pingar sangue. Ele pega o Band-aid, esparadrapo, mais Band-aid. Isso é uma edição bem feita. Isso é uma edição que você te mostra o momento. O momento não, te mostra a jornada do cara, a dedicação do cara de se tornar um baterista fora de série. Gente, que filme? Assistam, Whiplash. Sim, eu adoro. Depois a gente recomenda outros filmes de música pra vocês, mas que filme. Mas, puxando o exemplo do Nosso Filme Estrela, a primeira vez que a menina do filme entra no palco, que a Lady Gaga entrou no palco, e é o palco, não é o palco do bar que ela se apresentava, não, o palco gigante, que o cara convida ela de surpresa, o diretor põe a câmera na cara dela, e aí tem um misto de direção e atuação, né? Porque ela tem que mostrar ali, porque você vê na cara dela que ela não quer entrar, que ela tá com receio, ela tá com medo daquilo novo, mas você sente que ela começa a hesitar, tipo, eu quero, porque eu nasci pra isso, mas é demais. Ela fica nisso, aí uma hora ela fala, vou, ela não fala, né? Porque ela não precisa, nesse filme não precisa falar, o filme mostra. Pela reação dela, ela, vou, mas no que ela começa a andar e entrou no palco, tipo, já entrou, agora tem que ir, ela vai andando até o microfone, ela tá hesitando o momento inteiro, mas ela não pode mais parar, porque ela já deu a cara. Ela começa a cantar e a câmera tá na cara dela, e você vê que ela vai devagar, com receio, mas tentando soltar, até que você solta. Nossa! Que cena, que momento. Em 1 minuto ali, 30 segundos, você comprou a personagem inteira, você entendeu, você se conectou. E cadê isso com o Freddy? Eu queria me conectar assim com o Freddy. Eu queria ver ele no palco se soltando numa felicidade extrema. E isso não tem. E isso podia vir até que eu falei antes do conflito com os pais. Então ele se sente mais reprimido em casa, ele solta. Não sei, eu tô elaborando, porque o filme não me mostra bastante. Pra depois ter aquele reconciliamento com o pai, aquela cena que podia ser bonita, me pede. Porque eu não comprei esse conflito inteiro. Eu falo, nossa, que momento. Foi só, tá. Ele se reconciliou. Foi só, parece que eu tava lendo uma lista de acontecimentos. Então, era o lance que eu tô falando, conhecimento pregresso. Só que eu pego esse caso específico do pai do Fred. O Fred foi pugilista na escola, quando adolescente. Então, o pai tinha muito medo que ele se machucasse. E o pai escreve uma carta pra direção da escola, pra equipe da escola e tal, e falou assim, olha, não gostaria que meu filho participasse desse tipo de atividade. Deixa ele fazer os outros esportes, mas não esse. Então, quando eu vi aquelas cenas do pai do Fred, na minha cabeça, ele já era o Marlin, o pai do Nemo, tá ligado? Ele já era o super protetor, porque de alguma maneira eu conhecia aquele personagem. Então, talvez eu acho que aí seja o ponto fundamental de por que eu não tenho críticas tão severas ao Bohemian Rhapsody como você tem, porque aqueles personagens, de alguma forma, eu já tinha vamos dizer assim, um desenho prévio. Faz sentido, de alguma maneira, eu vou ver na minha filme cabeça. que é uma adaptação de um livro, de alguma HQ Sim. que eu já conheça, que eu entendo, Você eu bate fico todo o olho, feliz. já é. Aí tem gente que fala que não gosta, depois alguém pergunta, foi bem adaptado? Aí eu tenho que parar pra pensar. Eu falei, pera, não sei. Porque eu vi, eu já tinha o background, eu já comprei. Você não precisava me dizer que o Aragorn era Aragorn. Você bateu o olho nele, você... É esse cara. Eu conheci a descrição do livro e apareceu. Ele nem disse o nome ainda. Exemplificando o que eu tô falando do roteiro, não é que tinha que falar tudo da vida do Freddy. Tem um momento lá que ele comenta, no começo do filme, que ele fala dos dentes dele, que ele nasceu com uns dentes a mais, e isso ele tem mais alcance vocal. E fica só por isso, fica só uma ceninha tá engraçada. E fica só por isso. No filme, ok, porque o filme não mostra isso como conflito. Na vida real, aquilo era algo que realmente incomodava ele, porque todo mundo se perguntava, agora que você é rico, você não pode tratar isso? Mas ele tinha um real medo de perder a capacidade dele que não, porque se ele colocasse aparelho, qualquer coisa assim, ele fala, eu não sei mais como é que eu vou fazer determinados sons vibrarem, sabe, dentro da minha cabeça e na cavidade bucal pra poder chegar em determinadas notas. Então, é melhor eu deixar do jeito que tá. Isso é um conflito legal, podia estar no filme? Podia, mas não está no filme, isso não é uma falha, porque o filme não mostra isso como conflito pra desenvolver o personagem. Então, tudo bem. Não é uma falha, isso não é um problema que eu tenho com o roteiro. O problema é que eu tenho de mostrar tantos conflitos ou tantas oportunidades de engrandecer essa figura artística e humana do Freddie Mercury e desperdiçar. Refletida também no aquele manager pessoal dele, o Paul something. O filme é muito maniqueísta, o filme deixa muito preto e branco, sabe? Sim. O filme é um cara de um vilãozão que manipulou o Freddy, levou ele pra se separar da banda, e fez o Freddy se meter mais com drogas. Você botar, na verdade, num filme sobre o Freddie Mercury, dizendo que tudo de ruim aconteceu na vida do Freddie Mercury por causa desse cara, eu acho um desserviço a um ser humano. Eu acho que é simplificar uma coisa, simplificar uma pessoa que era tudo menos simples. É quase desumanizar, saca? Quando você põe muito preto e branco assim, você tira muito da realidade. E tira de uma maneira que torna a coisa boba.
era uma chance de mostrar lados do Freddie Mercury, de nessa de querer se soltar, de fazer festas com relatos homéricas que a gente tem, que o filme não mostra o quanto essas festas eram pesadas. E eu entendo por quê, porque senão a censura sobe e não tem dinheiro. Tem que vender um filme. Pois é, mas podia, tipo, na cena que tá lá no filme, podia chegar e falar: Caraca, você viu a orgia rolando ali do lado? não mostra, só alguém fala. Você já sente, eita? O bicho tá pegando. Saca? Ou chega alguém com a cara toda branca de pó de cocaína, porque cheirou, mas não mostra cheirando. Tinha maneiras de você mostrar que aquelas festas não eram só extravagantes, mas eram pesadas em vários sentidos, sem ter o risco da censura cair em cima, e mesmo assim mostrar que, sim, ele aproveitava o sucesso, a fama e o dinheiro dele para indulgir a seus gostos, né? Isso podia levar depois a uma discussão mais interessante de AIDS, que explodiu nos anos 80 e tinha muito estigma, e isso, o peso disso também no Freddie. Inclusive ele foi cobrado de falar assim, bom, se você era homossexual e soropositivo, por que você não disse antes? Porque você poderia ter sido uma pessoa para nos ajudar, sabe? Para ser um cabeça de lança, pra gente derrubar determinados preconceitos, para derrubar determinadas coisas. Mas aí a leitura que eu faço é a seguinte: ele estava desconfortável, sabe, com aquilo, porque eu acho que a persona do Freddie Mercury no palco, de alguma forma, ofusca ou bloqueia o Freddie Mercury ser humano em privado. Porque é um lance muito curioso que a gente pensa assim, o Freddie Mercury é aquela coisa explosiva o tempo inteiro. Mas aí quando você pega as biografias, cara, você vai ver que adora ficar em casa, adora cuidar dos gatos, ir pro jardim. Olha aí o lado artista humano, e podia estar no filme aqui pra você entender. Assim, o que a gente quer do Bohemian Rhapsody? Como documentário, sabe, no sentido de análise de fato e se aprofundar e colocar determinadas conjecturas, afastar a lente um pouco mais, entender o contexto de época. Cara, ele falha horrivelmente porque ele não é aquilo. Mas ele vende um determinado personagem. Ele vende nisso, sim, eu entendo que tem falhas, mas eu também entendo a opção dos diretores e do estúdio. Porque, de alguma maneira, eu acho que sim precisava ser feito. Porque documentários e livros sobre o Queen, etc, a gente já tem um monte. Mas eu acho que eles são muito do público especializado ou de colecionadores, assim. Esse tipo de livro é muito da galera da história do rock, sabe? De historiadores, antropólogos e musicistas e tal. E eu acho que precisava, sim, ter entre aspas, um filme da massa, sabe? Um filme pra falar assim, olha, este é o Freddie Mercury. Assim como a gente teve nos anos 80, por exemplo, o Moonwalker lá do Michael Jackson. Eu acho que é como o Bohemian Rhapsody. Eu preciso de um produto de mercado, sacou? De massa. Eu preciso soltar isso pra eu colocar o nome dessa pessoa na roda, bater e fazer o negócio girar. Se vai ser o melhor filme do Queen, se vai ser a biografia mais autêntica, se vai ser não sei o quê, não, é claro que não. Mas aí o meu papel de crítica é falar. Se a intenção foi essa, você falhou na execução. O Freddie Mercury merecia mais. Eu fui muito pouco pra genialidade do que esse cara foi. Ele é uma cinebiografia que parece um documentário, porque ele só dá os eventos, mas ele não vai fundo em lugar nenhum. Tipo, tem documentários que mostram eventos, mas também conseguem ser sobre uma pessoa e fundo naquela pessoa, mostrar bem daquela pessoa. E tem outros documentários que são muito rasos, bestas, e parece só uma desculpa pra mostrar as músicas. Se eu gosto da música, eu tô lá me divertindo, mas isso não é bom. Eu acho que tem que fundo em alguma coisa. Como diz o François Hartog, historiador, é a construção da intriga. É o que falta. É a pergunta difícil de responder, montada, construída, que te deixa incomodado e que pouco a pouco você vai descendo e chega no final e fala... É isso aqui. Pois é. Aqui, ó. E esse filme responde algumas perguntas da maneira simples demais, saca? É que eu falei, então o filme só me diz, em vez de me mostrar. Mas só me diz, eu sei, eu vou no Wikipedia e eu vejo, sabe? Aí eu falo, pra quê? Então esse é o meu problema em geral com o filme, sabe? Eu acho. É um filme que eu gosto muito porque tá cheio de Queen. Então toda vez que o filme vai passando eu vou parar pra ver e vou cantar junto e vou me emocionar. Mas eu gosto por causa das músicas do Queen, não porque o filme é... É brilhante. Não é. É um filme mediano, não ruim. O filme não é péssimo. É um filme mediano que não merecia esse hype todo. Esse hype todo tá ganhando porque é a música do Queen. Eu fico feliz pelo sucesso financeiro. As bilheterias, era isso que eu ia falar, ainda que as bilheterias nos mostrem o contrário. Eu fico feliz pelo sucesso financeiro, porque isso pode levar estúdios a querer fazer mais cinebiografias de músicos e tem muita história boa pra contar. Eu fico indignado com esse monte de prêmio que esse filme anda ganhando, porque ele não merece. No máximo ali o Rami Malek ganhar melhor ator e várias coisas. Eu acho que tem uma dedicação ali que merece reconhecimento. De resto, enfim, fechando com umas curiosidades aqui do filme que são legais. Primeiro, o John Deacon é interpretado pelo Joseph Mazzello. Você conhece Joseph Mazzello? Não tenho a menor ideia. Conhece, você já viu um filme com ele, tenho certeza. Ele era o garotinho do Jurassic Park.
Sério? E pior que eu vendo o filme, não me toquei. Não, aí depois eu nunca. fui ler, aí vi, era ele. Na hora que eu me toquei, que era ele. Nossa. Aí você consegue ver a cara dele. Porque o lance do John Deacon pra mim, assim, é o cabelo, cara. Aquele cabelo sensacional, sabe? Curto aquele negócio pra cima. E aí, o músico, né, velho? Eu fico olhando pra ele e prestando atenção como ele tá groovando, como ele tá fazendo determinadas coisas com contrabaixo. Então, rola, ou mesmo os DVDs do Queen, cara, rola o John Deacon, eu, sabe, fico filmando com ainda mais gana, prestando atenção. Mas voltando no John Deacon, cara, Another One Bites the Dust, na moral, assim, deve ter sido a segunda ou terceira música que eu aprendi no contrabaixo. É mesmo? 20 anos atrás, assim. E ele que é o recluso, né? Sim. Ele que aposentou e foi ver a vida aposentou e tranquila dele. acabou. Admiro. Acabou. Saca? Tá com a vida ganha, vai tocar a vida. Cada um com a sua, né? Vai descansar, né, filho? Merecidíssimo. Outra curiosidade é o ator que faz o produtor. É o Mike Myers. O produtor do filme, o Roy Featherstone, que, obviamente, isso não é uma falha, tá? Obviamente eles pegaram vários produtores e condensaram numa figura só, porque não dá pra ficar botando personagem por emblemático personagem. produtor, malvadão, Pois é. tá afim de dinheiro e sacanear as bandas. Mas colocar o Mike Myers foi uma ótima sacada, saca? Porque ele que questiona a duração da música, fala... Não vai ter adolescente batendo cabeça com a Bohemian Rhapsody. Contratar o Mike Myers pra esse papel foi uma homenagem a ele, porque lá no começo da década de 90 nós tivemos um clássico cinematográfico que é Quanto Mais Idiota Melhor. Naquele filme tem uma cena que eles escutam o Bohemian Rhapsody no carro e batendo cabeça, e o Mike Myers naquela época teve que brigar com o produtor pra botar a música no filme, porque mesmo, saca? Ninguém vai fazer isso. Ele teve que ameaçar se ou essa música ou eu não faço filme. Deu certo, o filme foi um sucesso e a cena ficou tão emblemática que ele trouxe Bohemian Rhapsody para as paradas de sucesso nos Estados Unidos. Que não tinha entrado ainda nos Estados Unidos com sucesso como tinha na Europa, da época que ela foi composta. Trazer ele pro filme foi um jeito de homenagear e agradecer o que ele fez pela música nos Estados Unidos E tem naquela outra época. questão também, o Fred estava recém-falecido. Verdade, e é nos muito anos louco. 90. É muito louco esse lance da cultura das celebridades. Assim, o cara morre, aí no dia seguinte, disco de platina. Porque o nome fica em voga, Sim. né? E aí vem. E aí o Bohemian Rhapsody vem num momento com essa popularidade meio paradoxal, assim. Sabe, o Fred acabou de morrer, o que restou do Queen tá montando o show de tributo com convidados especiais, e o Quanto Mais Idiota Melhor aparece do outro lado do Atlântico. Sim. E de alguma forma faz justiça ao Queen, porque eles nunca estouraram lá da maneira que eles estouraram na Europa, no Japão, no Brasil, no Canadá, em outros lugares. Encerrando aqui esse papo sobre a qualidade cinematográfica do Bohemian Rhapsody, esse é o meu grande problema, sabe? Ele é muito raso, ele não se destaca em nada. A única coisa que eu falei que merece o prêmio é a atuação do Rami Malek, porque o filme meio que se resume a uma lista de acontecimentos, e se era para se resumir uma lista de acontecimentos, a maioria ali não é o que aconteceu. Saca? Ainda então, se você vai só contar os são eventos... São versões adaptadas de uma série de coisas. Levanta essa questão que a gente vai discutir depois, o quanto isso é válido, se você não vai fazer só uma lista de eventos e vai distorcer uns 80% ali. É muita coisa. Pelo que eu posso estar errado aqui, mas no que eu percebi, muita coisa. Então, no próximo vídeo a gente vai discutir quais são essas principais diferenças. A gente não vai falar de tudo, senão a gente vai ficar gravando mais 20 horas. Esse pessoal, muito obrigado pela audiência. Fala audiência no YouTube? Eu acho que sim. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de comentar aqui embaixo qual sua música favorita do Queen depois de Bohemian Rhapsody, que eu sei que 90% de vocês vão falar que é Bohemian Rhapsody. Então falem, põe a lista, já sei. Top 10 músicas do Queen. Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds. Não deixem de se inscrever aqui.